Então, agora vocês têm um exemplo, que é o exemplo 1, de renda imediata postecipada. Tá? Então, ali aparece o seguinte: vocês têm um depósito periódico de R$ 100. Nesse caso, são depósitos ao final de cada mês. Então, são depósitos mensais. Esse é o período desse pagamento. Eu efetuo isso durante 5 meses. Tá? E diz ali que eu efetuei esses depósitos no final de cada período. Tá? Então, se eu for fazer a representação, ficou meio inclinado aqui para vocês, tá? Mas 0, 1, 2, 3, 4, 5. FV no final de 5 períodos. Tá? Então, início e final do primeiro período. No final, aplico R$ 100. Segundo período, início e final, R$ 100. E assim eu vou fazendo até chegar no quinto período, início e final, R$ 100. Eu tenho esses 5 depósitos a 2% ao mês, cuidado, tá? A taxa tem que coincidir com o período de pagamento, e nesse caso, o período de pagamento, ele é fundamental, ele é que define todos os parâmetros, ou seja, eu preciso ter uma taxa agora que concorde com esse período de pagamento. Então, eu não posso mudar o período para a taxa, não. Sempre o período de pagamento é aquele que define a renda, certo? Nós temos a fórmula, então eu coloquei para vocês no slide 4, tá? Como calcular. Tá? Eu acredito, então, que vocês não terão dificuldade de pôr isso na máquina. Lembrando, né, que quando vocês forem calcular R$ 100, pagamento periódico, 1 mais 0,02, 5 pagamentos, menos 1 dividido pela taxa. Né? E, claro, não esqueçam disso. Tá? Porque aí vocês podem colocar 100, abre parênteses. Aqui, se não colocar, eu não quero colocar mais estes parênteses. Então, trabalha com 1,02 na quinta potência. Tá? Aí vocês terão 100, abre parênteses, 1,02 na quinta potência, menos 1, aí isso aqui não vai precisar mais, tá? E aí vocês terão aqui, na verdade aqui eu tinha posto 2, né? Fecha depois do menos 1, coloca lá o último parêntese, dividido por 0,02, tá? Por que geralmente eu escrevo assim, sem somar? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes a parte mais simples do cálculo, que é pegar uma taxa e dividir por 100, as pessoas acabam colocando um zero a mais ou um zero a menos e acabam errando. Então, geralmente eu prefiro a escrita dessa forma, tá? Para que vocês não errem esse tipo de coisa, tá? Vou passar então para o próximo slide, que é o de número 5, tá? Exemplo 2. No exemplo 2, vocês têm exatamente um plano de previdência, tá? Aonde vocês vão depositar ao final de cada mês. Então, início de tudo, final do primeiro período, eu vou depositar R$ 150. Só que assim eu vou depositando R$ 150 por 25 anos, mas os depósitos são mensais. Então, eu vou ter que transformar esses 25 anos em meses, tá? Isso nos dá 300 depósitos mensais, tá? Meses. Pois bem, 150 no 300º mês. Eu quero saber, então, quanto eu vou ter, e observem a pergunta, calcule o valor obtido na data da última aplicação. Então, esse é um indício também de uma renda imediata postecipada. Sempre que o último PMT, tá, coincidir com a data do FV,
eu tenho aqui uma renda postecipada. Não necessariamente o último, eu poderia continuar depositando, digamos que eu seguisse por 30 anos. Mas quando eu fiz este depósito, naquele momento eu quero descobrir o valor do FV, tá? Então eu terei, nesse caso, uma renda postecipada. Eles coincidem de data postecipada, certo? E aí é substituir na fórmula, como vocês têm, tá? Já descrito, eu coloquei a resolução que antes não tinha nos materiais, para que vocês pudessem então ter uma ideia de montagem, tá? Qualquer dúvida na hora de resolver ali, façam contato, certo? Então, é isso. Abraço.